No Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós temos registrado aqui um poderoso ensinamento de Jesus. A partir do verso 27, ele diz: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim faça-o vós também a eles. Esse texto é um texto muito desafiador para todos nós e ele detalha o nosso foco de hoje, que é benignidade. Esse é mais um dos 9 atributos do fruto do Espírito. Começamos falando a respeito do amor, que é o primeiro, principal deles e ancora a nossa fé. E a gente tem percebido como cada um dos atributos do Espírito nos leva ao próximo atributo. O amor produz alegria, a alegria gera paz, a paz nos permite viver em paciência e a paciência nos faz viver em benignidade. E é interessante porque assim como os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, elas são a expressão, elas expressam o aspecto direcionado a Deus da vida cristã, da vida frutífera. Assim também os próximos 3, que é a longanimidade ou paciência, benignidade e bondade, expressam os aspectos direcionados ao próximo da vida cristã ou da vida frutífera. Essas são as 3 coisas que nós fazemos direcionados ao outro, ao irmão, ao próximo. E produz comunhão genuína e verdadeira e comunhão frutífera. Porque é muito fácil ser benigno em direção a Deus. É muito fácil. Né? Ser gentil direcionado a Deus. É muito fácil. Agora, é difícil praticar isso aqui que Jesus fala. Que é ser benigno em direção àqueles que não estão agindo da mesma forma para conosco. E aqui o fruto do Espírito entra em um modo hard, um modo complicado, que é quando o fruto do Espírito precisa suplantar a minha personalidade, o meu temperamento. E é aí que percebemos que realmente o Espírito Santo de Deus nos transformou, nos encheu, e eu estou crucificado com Cristo. Porque aquilo que normalmente eu faria, uma reação aguda, uma reação drástica, eu troco aquilo pelo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. E ao invés de ser veemente, de ser firme, de retribuir o mal com o mal, eu sou benigno. E eu ministro a palavra branda que aplaca o furor, como a palavra de Deus nos diz. Perceba que isso não tem a ver com ser bobo, com ser inofensivo. Isso tem a ver com ministrar gentileza em um ambiente de cólera. Eu me lembro uma vez, eu estava na academia conversando com alguns conhecidos, pessoas que não conhecem o Senhor e conversando, batendo um papo agradável. E os nossos filhos estavam brincando bem numa área próxima ali e a gente não percebeu que eles estavam fazendo um pouquinho de bagunça. E aí chegou um responsável lá da academia e ele falou de forma um pouco ríspida com as crianças que estavam mexendo no equipamento que eles não deveriam mexer. E eu me lembro a reação daqueles outros homens que estavam conversando comigo ali, imediatamente todos eles se inflamaram rapidamente. E aquele que era um ambiente amistoso, agradável, de bate-papo, um ambiente agradável, se transformou num ambiente de altíssima periculosidade. Aqueles homens queriam, de repente, provar a sua masculinidade ali e agir de forma drástica, rapidamente. E eu comecei a perceber, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, e isso aqui não é algo falando a respeito da minha pessoa. Mais uma vez, isso é o fruto do Espírito, isso não vem de nós. Eu comecei a comparar a minha reação com a reação deles.
E eu percebi que o Espírito Santo de Deus havia me colocado ali como um infiltrado do Espírito Santo, como um agente de gentileza, um agente de paz, um agente de reconciliação. E eu rapidamente ali dei um jeito, conversei e tudo e tal, dei um jeito de apartar eles e conversei com o rapaz que realmente tinha falado de uma forma ríspida, ele reconheceu o erro dele, pediu desculpa, falei com as crianças que realmente não deveriam estar mexendo no equipamento, ou seja, ali estava todo mundo meio que errado. E me desculpei com ele a respeito disso e fui conversar com os pais e também consegui ali ministrar um pouquinho de graça no meio daqueles homens e rapidamente, com alguns poucos minutos, todo mundo havia conversado, se retratado, se desculpado entre eles e voltamos a um assunto agradável e a temperatura do ambiente abaixou novamente. Provavelmente, se eu tivesse tido uma atitude tão drástica quanto a deles, aquele ambiente se tornaria talvez um ambiente onde palavras ríspidas seriam liberadas, talvez um ambiente até de atitudes violentas, aonde não havia nenhuma necessidade. E o Espírito de Deus ministrou ali gentileza no meio de uma situação de cólera, uma situação inflamada. Perceba como, meu irmão, você pode ser um agente de benignidade do Espírito Santo de Deus no meio em que você está. E note que isso requer abnegação. Por quê? Nós temos que permitir que a virtude do Espírito suplante o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa tendência do que supostamente faríamos para fazer aquilo que Jesus mandou. Ah, pastor Diego, então você está querendo que eu seja um bobão? Não, meu filho, eu estou querendo que você seja discípulo de Cristo, fazer como Cristo disse. Amai os vossos inimigos, fazei o bem para os que te odeiam, bendizei os que te maldizem, orem pelos que te caluniam. Porque, afinal de contas, o ensinamento de Cristo precisa produzir em nós um comportamento diferenciado. E aí, quando nós começamos a entender que nós estamos em todos os ambientes que circulamos, estamos ali como infiltrados do Espírito Santo. Estamos ali como agentes do Espírito Santo, agentes de paz, agentes de reconciliação. Eu entendo que eu não estou mais me representando apenas. Eu não represento só a mim. Eu represento o Deus que comigo caminha. Eu não represento só a minha pessoa. Eu repreendo o Cristo em quem habito. Eu não represento apenas as minhas opiniões. Eu represento o Espírito Santo que me enche da sua virtude. Portanto, meu querido, seja cheio até transbordar do Espírito Santo de Deus, para que você possa produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade. Seja cheio do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe.